Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Turma, hoje a nossa aula vai ser uma espécie de uma revisão, tá? Por dois aspectos. Primeiro, porque alguns alunos comentaram comigo que estavam tendo um pouco de dificuldade em relembrar coisas que nós vimos lá no início do semestre, né? Até pelo fato de a gente ter passado aí mais de um mês parado e tal. E esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é que para as próximas aulas a gente não vai trabalhar mais com aquele banco de dados do cinema, tá? Para as próximas aulas, a partir da semana que vem, nós vamos trabalhar com um banco de dados diferente. É um banco de dados referente a uma biblioteca e eu vou mostrar para vocês o diagrama desse banco de dados, o DEA dele, tá? Que a gente vai se basear para criá-lo. E com isso, vocês vão poder pôr em prática aí, né, de acordo com essa revisão, relembrar algumas coisas, relembrar como criar as tabelas, criar a chave primária, criar a chave estrangeira, algumas regras, né, algumas constraints, beleza? Então, com isso daí, eu acho que é válido essa aula de revisão para que vocês possam criar, né, o conteúdo de vocês para a próxima aula, tá ok, galera? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente vai trabalhar nessa revisão. Eu criei aqui um to-do, né, uma lista de tarefas aqui em relação à revisão. E o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar primeiro o aspecto, né, dos comandos da DDL, abordando aqui o create, dentro do create adicionando constraints, adicionando as primary keys, as AFKs, né, as foreign keys, como realizar aí, alterações nas colunas e nas tabelas, utilizar o comando drop em alguns aspectos. Depois a gente vai partir para DML com os comandos insert, update, delete, relembrando aí, né, a sintaxe de cada um deles, quando utilizar um, quando utilizar o outro, a diferença, né, de você utilizar um comando sem where e com where, beleza? E fazer uma revisão também da parte de DTL, que ela aborda, né, ela é composta aí pelos comandos rollback e commit. Isso na prática, né, porque na teoria vocês sabem como ele funciona, só que como o nosso banco de dados ele já vem com auto commit, então a gente geralmente não faz aqui o uso do rollback e do commit, tá? Então vou abordar esses conceitos aqui com vocês. Eu não coloquei aqui a parte de DQL, que são os comandos de select, né? Porque o select a gente vem trabalhando deles com semanalmente, né? E com uma proximidade maior, a gente vem trabalhando eles aí há menos tempo. Então não acredito que seja necessário a gente rever aqui o comando select. Inclusive a gente vai continuar trabalhando aí por mais algum tempo em cima do select, tá? E não vou abordar aqui também a DCL, que é aquela parte das permissões, né? Que é mais para a parte de gerência de banco de dados, com os comandos aí, o grant e o revoke, tá? Isso vocês vão ver, como eu comentei, mais no próximo semestre. Mas eu acho que fazendo a revisão em cima disso daqui dá para que vocês possam fazer aí, se lembrarem, né, do que a gente trabalhou e fazer a atividade que eu vou propor para vocês. Então, como eu tinha comentado, o banco de dados que eu vou usar esse banco de dados aqui como exemplo, tá? Se vocês repararem aqui as tabelas, ele é um banco de dados referente a uma biblioteca. Não vou fazer o banco de dados por completo, beleza? Eu vou pegar aqui umas 3, 4 tabelinhas aqui que estão se unindo para a gente fazer essas 3 tabelinhas e criar, né, o vínculo entre elas e tudo mais. E o restante das outras tabelas vai ficar aí como atividade para que vocês façam e já deixem esse banco de dados exatamente da maneira que ele está aqui nesse diagrama, tá? Então, se vocês quiserem aí tirar uma foto desse diagrama, tirar um print, deixar ele salvo de lado para que vocês possam ir trabalhando na criação dele, pode fazer isso, tá? E vocês vão precisar fazer só mesmo essa parte aqui da construção das tabelas. Como o insert é um comando que ele é, digamos assim, meio que genérico, né? Vocês só precisam alterar qual é o nome da tabela e quais são os dados que vão ser inseridos. Então, os inserts eu vou deixar disponível para vocês, tá? Mas a parte de construção vai ter que ser vocês que vão ter que construir aí esse banco de dados. Então, eu vou iniciar aqui o meu champ, deixa eu ver se ele já está aberto aqui. Já está aqui aberto o champ, deixa eu só confirmar.
Beleza? O Champ já está rodando. Vou abrir aqui também o meu MySQL. E aí a gente vai partir para a construção desse nosso banco de dados, tá? Eu vou salvar esse arquivo aqui. Daqui um Ctrl S para salvar ele, tá? Vou chamar ele de script biblioteca. Biblioteca. Beleza, salvei ele aqui. Então, vendo aqui, né, a nossa parte de o que fazer, né, o nosso to-do aqui, a gente vai começar aí falando sobre o comando create, beleza, galera? Então, o comando create, ele é um dos comandos que fazem parte aí da nossa DDL, tá? Então, vou colocar aqui, ó, DDL, tem aí o comando create, o comando alter e o comando drop, tá? E o comando create, ele é o comando responsável para que nós possamos criar objetos dentro do nosso banco de dados, beleza? Esses objetos, eles podem ser tabelas, pode ser o próprio banco de dados em si, né? A estrutura do banco de dados. Nós podemos criar aí views, podemos criar triggers, esses carinhas que eu falei agora, né? Views, triggers, procedures, functions. Nós não abordamos eles ainda dentro do curso, beleza? Mas para fazer a criação desses aspectos aí, desses componentes, a gente cria através desse comando create. Então vamos abordar o que a gente viu por enquanto no curso, né? Lá no primeiro semestre a gente aprendeu a montar isso daqui, né? Aprendemos aí como funcionam as regras para poder criar o nosso diagrama, os tipos e tudo mais, beleza? Agora a gente vai fazer aqui a parte de construção do banco de dados físico. Então, vamos iniciar aqui ó, com o comando create database, beleza? Para quê? Para que nós possamos aqui criar a nossa base de dados de uma maneira geral, tá? O nosso banco de dados referente a uma biblioteca. Então, vou colocar aqui, ó, biblioteca. Inclusive aqui eu já tenho um banco de dados chamado biblioteca, então vou fazer o seguinte antes, ó. Eu vou só excluir esse banco de dados que eu já tenho aqui, para que fique igual ao de vocês aí, né? Que vocês não têm aí o comando ainda, o banco de dados criado ainda. Então agora sim. Então a gente vai criar aqui o nosso banco de dados chamado biblioteca, tá? Coloquei aqui o comando, né? Mas lembrem-se, só o fato de colocar o comando aqui não quer dizer que esse comando foi executado. A gente pode ter aqui, ó, descrito todos os itens do nosso banco de dados, beleza? É só um exemplo isso daqui, ó. Não quer dizer que ter o código descrito aqui dentro, que esse código ele já está funcionando, né? Ou que esse código já implementou alguma coisa. Para a gente implementar uma determinada ação em um código, o que a gente precisa fazer? A gente tem aí algumas possibilidades, beleza, galera? Então, a primeira possibilidade, a gente pode fazer isso aqui, ó. Selecionar o comando que nós queremos executar. Então, ó, selecionei aqui, ó. Se eu quero criar minha base de dados chamada biblioteca, eu posso selecionar esse comando que eu quero executar e clicar aqui, ó, nesse primeiro raio, beleza? Clica aqui no primeiro raio, ó. Ele já dá aqui o comando para mim, ó. Create database biblioteca. Foi efetuado com sucesso, ele dá aqui um certinho em verde para mim, beleza? E aí, se eu atualizo aqui, ó, criei o meu banco de dados biblioteca. O banco já está criado, só que ele não está aparecendo aqui ainda para mim, ó. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, pedindo para ele dar um refresh. E aí, quando eu peço para ele dar um refresh aqui, ele já traz aqui, ó, o nosso banco de dados biblioteca, tá? Então, ó, já temos aqui o nosso banco de dados biblioteca. Ainda não tem nada dentro dele, né? Porque a gente só criou o banco, não criamos nada além do banco de dados. Mas a gente vai fazendo isso aqui na sequência. Se vocês repararem, galera, ó, quem tá escuro aqui para mim é esse banco de dados cinema, né? Que está em negrito. O que isso significa quando esse banco de dados está em negrito? Significa que é ele o banco de dados que está ativo nesse momento. Então, tudo que eu fizer aqui de criação de tabelas e tudo mais vai ser efetuado dentro do banco cinema. E aí a gente precisa fazer essa troca do banco de dados, né? Como é que a gente realiza uma troca de banco de dados?
nós temos duas opções. Eu posso simplesmente vir aqui em cima do banco de dados que eu quero, ó, e dar um duplo clique. Então, tá vendo? Eu estava em cinema, fui para cinema aula agora dando um duplo clique. Vou agora para cinema Java, ó, dando um duplo clique. Vou para criptomoeda, dando um duplo clique, tá? Essa é uma das possibilidades que nós temos para alterar entre os nossos bancos de dados. Ó, agora eu estou aqui nesse banco criptomoeda, que está em negrito, então é quem está ativo. Ou a gente pode fazer isso via linha de comando, colocando aqui ó, um use e o nome do banco que nós queremos, biblioteca. Beleza? Eu aconselho vocês, por mais que a gente tenha essa possibilidade de vir aqui e dar um duplo clique em cima da biblioteca, mas deixem o comando escrito no script de vocês. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com SGBD, né? Nós temos a interface gráfica que nos permite dar esse duplo clique ali em cima do banco de dados. Mas imagine que se você não tivesse a interface gráfica à sua disposição, você precisaria ter esse comando que eu coloquei aqui agora, ó, já codificado, para que o banco de dados possa interpretar e executar, beleza? Então, vamos deixar aí o comando use biblioteca, tá? No caso é use de nome do banco de dados que vocês querem, no meu caso aqui ele se chama biblioteca. E aqui, turma, como eu estou trabalhando em um ambiente Windows, ó, percebam que eu escrevi aqui, ó, no meu Create Database, eu escrevi aqui, ó, com B maiúsculo, tá? Só que na hora que ele criou meu banco de dados, ele criou aqui, ó, biblioteca com B minúsculo. Então, dentro de um ambiente Windows, ele não é case sensitive, tá? Ele não vai diferir aí se a gente escrever com letras maiúsculas ou com letras minúsculas, beleza? Diferente de um ambiente Linux. Se vocês estiverem aí trabalhando em um ambiente Linux, fica esse cuidado aí, fica essa dica, tá? Se vocês escreverem com B maiúsculo aqui, tem que escrever com B maiúsculo aqui também, e isso vale para cada um dos campos, para cada uma das tabelas, e assim sucessivamente, beleza? No meu caso, eu vou até só para manter o padrão, eu vou escrever aqui, ó, biblioteca com B minúsculo, tá? Porque aí eu mantenho o mesmo padrão da criação aqui e desse use aqui, tudo bem? Feito isso, eu falei para vocês que nós tínhamos a opção de selecionar o comando e clicar nesse primeiro raio, tá? A outra opção que nós temos é, ó, deixar o nosso cursor aqui na linha que a gente quer, tá? Seja no final, seja no meio, seja no início da linha que a gente quer, não tem problema. E aí a gente clica aqui, ó, nesse segundo raio. Se vocês perceberem, ó, ele é o raio que tem aí um cursor, né? E aí se vocês clicarem nesse raio que tem um cursor, ele vai executar, ó, única e exclusivamente, percebam aqui, ó, que ele executou somente esse comando aqui, ó, use biblioteca, tá? Então, nós temos essas duas opções: selecionar o comando e clicar no primeiro raio, ou não selecionar o comando, só que aí deixa o cursor na linha que vocês querem e clica no segundo raio, beleza? E aí isso vai fazer com que somente aquela linha aonde está o cursor seja executado. Tudo bem, galera? Temos também uma terceira opção que eu já vou mostrar para vocês aqui agora, para a gente poder executar os nossos comandos. Já vou fazer aqui o seguinte: já falei aqui do comando create, então vou falar do comando drop, tá? Então o create ele é um comando que ele serve para que nós possamos criar os componentes do nosso banco de dados, criar os nossos objetos de banco de dados. E o comando drop, como eu comentei com vocês, ele é o comando responsável por excluir, por apagar esses objetos do nosso banco de dados, tá? No caso do nosso banco de dados biblioteca, a única coisa que a gente criou foi o próprio banco de dados, né? A única coisa que eu passei aqui no create foi para o database. Então, só para a gente testar aqui o comando drop, ó, vou pegar aqui um drop database e vou dar o nome aqui do que eu quero excluir. Então, eu vou colocar aqui um biblioteca. Beleza? Ó, percebam o seguinte: eu criei a minha base de dados chamada biblioteca. O comando use foi simplesmente para eu selecionar qual é o banco de dados que estaria em operação, que estaria em uso. E vou utilizar agora esse comando aqui, ó, drop database biblioteca. Primeiro, para eu poder mostrar aí, né, que quando eu executar esse comando, a minha base de dados vai ser excluída.
e segundo, para mostrar a outra opção de como nós podemos executar um determinado comando. Então, percebam o seguinte, eu não vou vir aqui em cima, ó, eu tenho aqui 4 operações realizadas, eu vou até limpar aqui, ó, botão direito, beleza? Aqui, se vocês quiserem limpar, ó, botão direito, clear, aí ele limpa aqui as operações realizadas. Eu não vou vir aqui em cima e clicar em nenhum desses dois carinhas, ó, eu vou deixar só aqui o meu cursor aqui na linha, e vou fazer o seguinte, vou apertar aqui, ó, tô apertando Ctrl e Enter, beleza? Ó, apertei Ctrl Enter, ele executa o meu comando da mesma maneira que ele executaria se eu tivesse clicado aqui, ó, nesse raiozinho com cursor, tá? Então, Ctrl Enter, ele vai executar o comando aonde tiver o cursor aí, ele vai executar a linha de comando aonde tiver o cursor, beleza, galera? Então, a gente já sabe aí essas 3 maneiras de executar um comando. Seleciona ele, clica no primeiro raio, tá? Não seleciona o comando e clica no cursor que vocês, no raio com cursor, em cima da linha que vocês querem. Ou, ao invés de ter que vir aqui toda hora aqui e clicar nesse raio aqui, vocês simplesmente podem apertar aí o Ctrl Enter, tá? Que esse comando Ctrl Enter vai possibilitar que vocês executem o comando da mesma maneira do que clicando nesse raio aqui. A próxima situação aqui que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Eu poderia aqui, ó, eu dropei a minha base de dados, né? Ó, minha base de dados biblioteca, ela foi excluída. Percebam aqui, ó, vou dar um refresh aqui, ó, ela não aparece mais. O que eu quero fazer agora, ó? Eu quero executar essas 2 linhas de comando, certo? Ó, quero executar essas 2 linhas de comando aqui. O que eu posso fazer? Eu posso executar primeiro essa, depois vir executar essa, como a gente já viu. Ou se eu tiver múltiplas linhas que eu quero executar, eu posso, ó, selecionar essas múltiplas linhas e clicar no primeiro raio, ó. Que lembrando, quando você seleciona as linhas e clica no raio, ele executa todas as linhas, ó. Então percebem aqui, ó, eu selecionei 2 linhas, mandei executar no primeiro raio, ele criou aqui primeiro a minha base de dados e depois ele colocou essa base de dados em uso. Tudo bem? Uma alternativa, só para a gente finalizar essa parte de execução dos comandos, eu vou só fazer o seguinte. Lembrem-se que em programação vocês devem ter aprendido, né, na programação convencional, que o script ele é rodado de cima para baixo. Então ele vem vindo aqui, ó, numa ordem de estrutura de como está escrito o seu código. Então eu vou só trocar isso aqui, ó. Eu vou colocar esse meu comando drop, eu vou selecionar ele aqui só para dar um Ctrl X para recortar e vou dar aqui agora um Ctrl V para colar ele. Por quê? Porque agora ele fica na seguinte estrutura, ó. Minha base de dados biblioteca, ela já está criada aqui, ó. Quando eu deixo o meu comando drop em cima do meu create, ele permite o quê? Vamos supor que eu queira dropar o meu banco de dados para recriá-lo. Ele vai permitir que eu simplesmente faça o seguinte. Deixa eu até limpar aqui, ó. Limpar aqui para a gente ver isso daí em execução. Ele vai permitir que eu faça o seguinte, ó. Que eu clique simplesmente aqui, ó, nesse primeiro raio. E quando eu clicar nesse primeiro raio aqui sem selecionar nada, ó. Percebe aqui, ó. Ele executou todos os comandos de uma só vez. Tá? Se essa minha linha de comando aqui, drop database, estivesse ainda aqui embaixo e eu clicasse dessa maneira como eu cliquei no raio sem selecionar nada, ele daria erro. Por quê? Porque primeiro ele tentaria fazer a criação da base de dados e essa base de dados já estaria existente aqui. Tudo bem, galera? Então por isso que eu inverti aqui a ordem, ó. Próximo item aqui, como eu comentei com vocês, né, a gente pode aqui, ó, simplesmente clicar no raio, ó, ele está executando os 3 comandos de uma vez só. Vou até limpar aqui, ó, para vocês verem, ó. Minha base de dados está aqui, ó, biblioteca. Quando eu clico no raio sem selecionar nada, ele faz o quê? Ele mata, né, ele dropa a nossa base de dados, ele cria ela de novo e ele dá um use nela, tá? Sem selecionar nada, clicando aqui nesse raio. Então fica aí essa diferença, beleza, para vocês. E se eu quisesse fazer isso que eu fiz aqui agora, ó, selecionar todos os comandos, né, e mandar eles executarem de uma vez, sem precisar selecionar, né, executar todos os comandos sem precisar selecionar, como eu estou fazendo aqui, ó, clicando no raio, tá? Eu poderia fazer isso via teclado também, apertando Ctrl, Shift, Enter, tá? Ó, então, ó, tô apertando aqui, ó, Ctrl, Shift, Enter, ele está executando a mesma coisa. Eu vou até limpar aqui de novo só para vocês verem, ó.
Ctrl Shift Enter, ele executa todos os comandos de uma vez só, tá? Então, fica aí essa dica para vocês. Se vocês clicarem só nesse raio aqui, ele executa todos os comandos do script de uma vez, beleza? Que eu posso substituir pelo Ctrl Shift Enter. Se vocês fizerem o seguinte, se vocês estiverem em uma linha do banco de dados e clicarem só Ctrl Enter, sem o Shift, ó, ele executa só aquela linha onde está o cursor, que basicamente é a mesma coisa de eu clicar aqui nesse raio aqui com o cursor, beleza? É isso daí, só para a gente relembrar essa situação. Beleza, então vamos dar sequência aqui no nosso banco de dados e vamos começar a parte de construção. Antes disso, só vou vir aqui e vou... Aqui, ó, então ticar o nosso drop, tá? Então, o comando drop aqui a gente já viu, né, o que ele faz. Ele possibilita que nós façamos aí a exclusão de objetos do nosso banco de dados, tá? E isso ele vale para tudo que vocês criarem, né? Se vocês criarem tabela, se vocês criarem banco de dados, se vocês criarem, como eu falei para vocês, views, triggers, procedures, tudo que vocês usam o create, vocês podem usar o drop também, tá? Então vou apagar aqui o comando drop, que ele já foi visto por nós. Vamos partir aqui agora para a criação do nosso banco de dados. Eu vou criar 3 tabelinhas aqui, tá, galera? Eu vou criar aqui, ó, vou criar para a gente poder visualizar a tabela autor, a tabela livros e a tabela autor livros. Vou criar essas 3 aqui, ó, para a gente poder fazer o vínculo aí desses tópicos aqui, tá? E aí o restante das outras tabelas vocês criam para poder fazer essa parte prática aí e aplicar os conceitos que a gente for abordando. Então vou começar aqui, ó. Como eu falei para vocês, a gente vai criar essas 3 tabelas aqui. Eu não posso começar pela tabela livros. Por quê? Porque a tabela livros ela é uma tabela que depende de chaves... inclusive eu não vou nem poder criar a tabela livros sem antes ter criado aqui a tabela editora e a tabela categoria, né? Porque aqui a tabela livros, ó, ela tem chaves estrangeiras que vêm da tabela editora e da tabela categoria, tá? Então vamos fazer essa parte aqui da criação, começando pela tabela autor. Depois a gente vê aqui como a gente desenrola essas outras tabelas. Então vamos começar aqui pela tabela autor, porque é uma tabela que não possui nenhuma chave estrangeira, a gente pode começar por ela, né? Poderíamos começar pela tabela autor, né? Pela tabela editora, pela tabela categoria ou pela tabela cliente, tá? A gente poderia começar por qualquer uma dessas tabelas, porque elas não possuem chaves estrangeiras. Vamos começar aqui por baixo pela tabela autor. Então, como já se sabe, vou dar o comando create, e aqui vou dar um create table, tá? Porque eu quero criar agora uma tabela. Então vou dar aqui um comando create table, e esse comando create table, ele vem com a seguinte sintaxe. A gente precisa informar qual é o nome da tabela, então eu vou chamar aqui de tbl autor, e entre os parênteses a gente precisa passar aqui, ó, todos os campos que essa nossa tabela autor vai conter, tá? Não necessariamente vocês precisam quebrar na linha como eu vou fazer aqui agora, mas eu acho que isso fica mais fácil para a gente poder ter uma visão dos atributos que a gente está criando para essa determinada tabela, beleza? Se vocês quisessem, vocês poderiam colocar aqui tudo na mesma linha. O que eu aconselho é que vocês façam aqui essa quebra em linhas para que a gente possa visualizar de uma maneira melhor. Então, primeira coisa que a gente vai criar aqui, ó, é um código do autor. E esse código do autor, ele é aqui, ó, uma chave primária, beleza? No outro exemplo que a gente criou lá do cinema, a gente colocava aqui o nome de FK, né? De PK, quer dizer, de ID, desculpa. A gente chamava ID autor, ID categoria, ID livro, que ID e código representam a mesma coisa. Mas como esse diagrama aqui, ele está nomeado com código, tá? Eu vou seguir essa mesma nomenclatura aqui para que isso não venha interferir na hora de eu fazer os meus inserts, beleza? Fica essa dica para vocês também. Então eu vou dar aqui, ó, um código autor, beleza? Esse código autor aqui, a gente está vendo aqui que ele é do tipo int, então eu vou colocar aqui um int. E também a gente está vendo aqui, ó, que ele é uma chave primária,
beleza? Chave primária, a gente pode criá-la de duas maneiras. Eu vou criar aqui dessa primeira maneira aqui em uma tabela e crio de outra maneira em outra tabela para vocês verem a diferença entre ambas. Então, primeira forma que a gente pode designar que um atributo é uma chave primária é colocando diretamente aqui, ó, primary key, beleza? Então aqui eu estou informando que esse meu atributo código autor, ele é do tipo int e ele vai ser uma primary key, tá? Ele vai ser aqui, ó, uma chave primária. E aí, a gente viu algumas constraints. O que são constraints? São regras que a gente pode atribuir às nossas colunas. A gente viu lá no semestre passado algumas constraints, né? Como, por exemplo, zero fill, not null, auto-increment, defull, vimos também unsigned. Então, tudo isso que a gente viu lá no semestre passado, quando a gente criava as nossas tabelas, lembra que a gente dava um duplo clique aqui em cima de uma tabela, ele abria aqui os itens e algumas constraints aqui para a gente selecionar. Então, aquilo ali, aquelas regras, né? Zero fill, auto-increment, primary key, not null, são constraints, beleza? Que são a mesma coisa de regras que a gente aplica aos nossos atributos. Então, a gente precisa aqui, ó, adicionar uma constraint aos atributos que são chaves primárias. Qual é essa constraint que a gente adiciona aqui? A gente coloca que ela é uma auto-increment, tá? Para quê? Para que o nosso próprio banco de dados possa atribuir esse valor automático, sem que a gente precise ficar, toda hora que for inserir um novo autor, a gente ter que ficar passando qual é, né, o número do código desse autor. Deixa que o banco de dados vai implementando isso daí automático. Beleza? Próximo item aqui, ó, o nome do autor. Então, já vou pegar aqui nome do autor como um varchar de 45, o NASC autor como um date e nacionalidade como um varchar de 45 também, beleza? Então, vamos lá. Basicamente, a gente só vai descrevendo aqui, ó, nome autor como um varchar de 45, tá? E aí esse varchar de 45 aqui, esse 45 representa que ele vai poder guardar até 45 caracteres, né, para esse atributo nome aqui. Se a gente for reparar aqui pelo diagrama, ele está preenchido, né, em azul, ele não está vago, com um quadradinho em branco, como por exemplo aqui, ó, esse atributo aqui, ó, ele é um atributo que pode retornar nulo. Por quê? Porque ele não está preenchido em azul ou em vermelho, ele está em branco, tá? Aqui não, aqui, ó, o nome do autor ele está preenchido em azul, então ele é um atributo not null, que é uma constraint, né? Outra constraint que a gente atribui. Então a gente põe aqui, ó, not null. Beleza? Então informamos que esse dado aqui, ele obrigatoriamente tem que ser passado. Ele é um campo não nulo, né? Um not null. O próximo é o NASC autor, do tipo date, beleza? Vou dizer também que ele é um not null, porque é um campo que também vai ser obrigatório ser informado. E por fim era a nacionalidade, que era um varchar de 45, se eu não estou enganado, e também era um not null. Vamos ver se é isso mesmo, varchar de 45, not null. Beleza. Então aqui, galera, percebam o seguinte, ó, que basicamente a gente só pegou o que estava aqui nesse desenho, né, nesse diagrama, e passamos ele para código, tá? Adicionando aqui as características para cada um desses elementos, tá? Todos os elementos da nossa tabela, ó, no final das linhas, eles são separados por vírgula, tá? Para informar que tem mais elementos depois desse daqui que foi passado. Com exceção desse último, como nacionalidade é o último elemento, a gente não precisa passar uma vírgula aqui para ele. Por quê? Porque não vai vir nada depois desse elemento nacionalidade. Então, basicamente, a gente vai fazer o quê? Ó? A gente só vem aqui, fecha o parênteses, que foi esse mesmo parênteses que nós abrimos aqui em cima, e colocamos um ponto e vírgula, tá? Para que, se a gente mandar executar o nosso código por completo, né, clicando aqui ou selecionando tudo e mandando executar, se não tivesse ponto e vírgula aqui, ó, se eu não tivesse esses pontos e vírgulas aqui depois de cada uma dessas minhas linhas,
o SGBD, né, ele não ia interpretar que o comando acabou e o que está vindo depois é um novo comando. Então, por isso que a gente coloca o ponto e vírgula depois de cada uma das linhas. Então, criamos aqui a nossa primeira tabela autor, tá? Dentro dessa tabela autor, nós criamos aqui os atributos para essa tabela, colocamos aqui a nossa chave primária, informando que ela é uma primary key, colocamos algumas constraints, né, algumas regras, como por exemplo aqui um auto-incremente, o not null. Aqui em outras tabelas a gente vai ver aqui outras possibilidades, tá, de valores que a gente pode colocar. Mas por enquanto para essa tabela aqui é isso, beleza? Não vou executar essa tabela aqui agora, vou criar aqui as minhas outras tabelas, e aí depois a gente executa todas de uma vez, tudo bem, turma? Então vamos ver aqui, ó. Próxima tabela que eu vou criar, eu não posso criar essa tabela aqui, ó, autor-livro, por quê? Porque para eu criar autor-livro, eu preciso ter um autor e preciso ter um livro, né? O autor a gente já tem, a gente já criou, mas eu não tenho um livro. Então, eu não posso criar também a minha tabela livro, porque para eu criar essa tabela livro, eu preciso aqui, ó, de uma categoria e de uma editora. Então, a gente tem que criar aqui na ordem ou uma editora ou uma categoria, tá? Vou criar aqui, ó, uma categoria primeiro. Então, create table tbl categoria. Beleza? Pela mesma situação, código, deixa eu ver se é código categoria, código categoria como um int. E eu vou fazer diferente aqui, né? Eu falei para vocês que eu ia fazer diferente em uma outra tabela para a gente ver uma outra possibilidade. Então, eu só vou dizer que ele é int e que ele é um auto-incremente, tudo bem? Ó, disse que ele é um int e que ele é um auto-incremente, mas não disse que esse item aqui, código categoria, é uma primary key, beleza? O próximo aqui é o nome da categoria, nome categoria do tipo varchar de 45. Varchar de 45. E vou dizer que ele é um not null, colocando aqui essa regra, not null. Beleza? O que acontece aqui agora, galera? Ó, prestem atenção no seguinte. Se a gente for olhar aqui a nossa tabela, ó, ela está aqui. Código categoria, nome categoria. Em teoria, eu não deveria pôr a vírgula aqui, né? Simplesmente eu viria aqui, fecharia a minha tabela com o fechamento do parênteses e o ponto e vírgula para acabar o comando. Porém, eu não informei, ó, que código da categoria ele é uma chave primária. E aí, isso daqui estaria errado se a gente fosse seguir, né, as formas normais lá que a gente estudou, né? Por quê? Porque, segundo a primeira forma normal, toda tabela precisa ter um atributo que o identifique, né? Que é o atributo chave. Então, aqui a gente precisaria informar que esse código categoria é o atributo chave, né? É a primary key. Mas aqui eu vou fazer diferente, ó. Eu vou ter que colocar aqui uma nova linha, e aí se eu vou colocar aqui uma nova linha, eu preciso, nessa linha anterior, terminar ele com vírgula, tá? E aqui nessa nova linha é uma outra possibilidade de sintaxe que a gente tem para criar uma chave primária. Então, essa outra sintaxe a gente faz assim, ó. A gente põe primary key e entre parênteses a gente informa qual é a coluna, né, qual é o atributo da tabela que vai se tornar uma chave primária, beleza? Então, isso daqui, ó, é basicamente a mesma coisa de a gente fazer isso daqui, ó, tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades de sintaxe. Ou na frente do meu código eu já informo que ele é uma primary key, ou eu posso vir aqui para ficar mais organizado, tá? Não necessariamente na última linha, poderia ser na segunda, na quinta, na 10ª linha da minha tabela. Mas geralmente por padrões, na última linha, se a gente optar por essa sintaxe aqui, na última linha a gente coloca o campo primary key e entre os parênteses informa qual é a coluna da tabela que vai possuir aí, né, que vai ser a chave primária dessa determinada tabela, beleza? Então, essa sintaxe é diferente dessa sintaxe, mas a funcionalidade final vai ser exatamente a mesma coisa. Por fim, vou criar aqui a minha última tabela,
tabela editora. Então vou colocar aqui, ó, tbl create table, né? Create table, tbl editora, beleza? Essa minha tabela editora aqui, eu vou fazer uma coisa diferente para mostrar para vocês aqui, tá? Uma coisa vou pegar o atributo e-mail para mostrar essa outra situação diferente. Então eu vou colocar aqui nome editora, dizendo que ele é primeiro é o código, né? Código editora, dizendo que ele é um int, que ele é uma primary key, vamos lá, primary key, e que ele é um auto increment, beleza? Eu prefiro essa sintaxe que eu estou fazendo aqui, ó. Na mesma linha, eu já coloco que ele é uma primary key e que ele é um auto increment, tá? Mas fica a critério de vocês qual sintaxe vocês vão utilizar. Vai dar na mesma situação. Aí nós temos aqui o nome da editora como um varchar de 100. Então aqui, ó, o nome da editora é um varchar de 100, beleza? Então vai caber até uma possibilidade de armazenar 100 caracteres. Como um not null, né? Porque aquilo que eu falei para vocês, ele está preenchidinho aqui em azul. CNPJ. Aqui eu defini ele como um tipo varchar de 45, né? A gente sabe que não precisa ser de 45, a gente pode fazer aí a contagem, né, de quanto vale um CNPJ e armazenar só a quantidade correta dele, né? Se eu não me engano, o CNPJ, deixa eu ver, são 2 números, aí são 3 depois, mais 3 barra 4 barra, se eu não me engano, um CNPJ é nessa padronização aqui, então seriam 2, 5, 8, 10, 14, né? 14 números, se a gente for contar aqui, 1 ponto, 2 pontos, uma barra são 3, um traço, mais 1, 4. Então, se a gente armazenasse aqui 18 valores para um CNPJ, já seria o suficiente, né? Que seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A gente poderia armazenar só 18 aqui, mas vamos seguir o padrão segundo o que foi modelado pela equipe de análise, beleza, galera? Só reforçando que a equipe de análise faz todo o levantamento dos requisitos, monta esse diagrama aqui e manda para vocês DBAs para que vocês façam só a implementação do código, tá? Então, vamos seguir o que disse aqui a equipe de análise, tá? Se a equipe de análise colocou um varchar de 45, vamos adotar isso daí. Próximo item aqui é o e-mail, beleza. E aqui para o e-mail, ó, ele está dizendo que é um varchar de 100. Varchar de 100. Só que aqui para o e-mail, eu vou mostrar para vocês uma outra constraint, tá? Lembrando que constraints são regras. Então, para esse atributo aqui, e-mail, eu vou definir o seguinte. Eu vou definir, às vezes nem toda editora talvez tenha um e-mail, beleza? Então eu vou definir um valor padrão para esse meu campo e-mail na hora dos inserts. O que seria esse valor padrão? Seria colocar aqui que se a editora tiver um e-mail, ela informa qual é o e-mail dela. Se ela não tiver um e-mail, a gente coloca aqui, ó, um default, beleza? E aí aqui a gente pode especificar o que a gente quer para esse default. Por exemplo, eu vou dizer aqui que se ela não possui e-mail, vai entrar o seguinte, editora sem e-mail. Beleza? Então, fica essa regra aqui, ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o zoom, para ficar melhor a leitura. Então, ficou essa regra aqui, ó. Eu tenho um campo chamado e-mail, com varchar de 100, só que eu coloquei aqui um valor default, tá? Se a editora tiver um e-mail, ela informa qual é o e-mail dela. Se a editora não tiver um valor de e-mail, vai sempre entrar isso daqui, ó. Como a gente disse aqui que ele é um not null, inclusive, né, ó. Tá vendo aqui, ó, que ele é um not null, ele é preenchidinho em azul. Então, não faria sentido, né, a gente dizer que esse carinha aqui, ele é um not null e obrigar uma empresa a ter e-mail. Pode ser que essa empresa, né, essa editora não possua um e-mail.
Então, se ela não possuir um e-mail, entre esse valor aqui padrão para ela, tá? Como eu não tenho nada, né? Como eu não tenho nada mais além desses itens que estão aqui, eu vou tirar essa vírgula. Na próxima linha aqui, a gente fecha o parênteses e finaliza com ponto e vírgula. Tudo bem, galera? Então aqui a gente já tem 3 tabelas criadas, que são essas 3 tabelas aqui, ó, autor, categoria, editora. Vamos criar aqui rapidamente essa tabela livros, tá? Só para a gente poder finalizar essa parte aqui e criar esse vínculo aqui, ó, entre as chaves estrangeiras. Então, vamos verificar lá o nosso to do. A gente já viu aqui, ó, o comando create, adicionando as constraints, beleza? Já colocamos aqui, adicionamos as nossas PKs. Falta agora adicionar as nossas FKs, né? Que é o que a gente vai fazer agora e finalizar essa parte aqui do create. Então vamos adicionar as nossas FKs. Quem possui um FK é essa tabela livros aqui, ó. Então vamos começar a criação da tabela livros. Create table tbl livros. E aqui na nossa tabela livros, a gente tem aqui o código do livro, código livro, como um int, um primary key e um auto increment, né? Geralmente é assim que a gente trabalha os nossos itens que são as chaves primárias. Aí nós temos aqui o nome do livro, nome livro, como um varchar de 45 e not null. Temos aqui a data da publicação, publicação como um atributo do tipo date e not null. Temos aqui o número de páginas como um int. E aqui, galera, ó, quando a gente coloca assim, ó, int 11, é o padrão do int já ser 11, beleza? Então, se vocês verem aqui, ó, int 11, int 11, int 11, não precisa colocar desse jeito aqui, ó. Não precisa colocar um int de 11, porque ele já assimila que é o padrão. Só se vocês vissem aqui, por exemplo, o número de páginas poderia ser um int de 3, né? Porque, vamos colocar um int de 4. Por quê? A gente colocando assim um int de 4, ó, ele poderia armazenar até o valor 9.999, beleza? Com um int de 3, ele só poderia armazenar 999. Já é muita coisa para um livro, né? 999 páginas, só que só por garantia, a gente poderia dizer que ele é um int de 4, que ele conseguiria armazenar até 9.999 páginas, o que eu acho que nenhum livro tem mais páginas do que isso daí, tá? Mas, de novo, né? Como aqui ele está com um int de 11, vamos manter aí o padrão, né? A gente define só como um int, não precisa passar o valor 11. E aí a gente põe aqui um not null. Beleza? Próximo item é o valor unitário. Valor unitário. O valor unitário, ele é um decimal. Então, ele aqui é um decimal de 6,2. Então, o que significa esse decimal de 6,2, galera? Quando a gente vê assim, ó, esse atributo decimal 6,2, o que representa? Deixa eu abrir aqui o Notepad. Representa o seguinte, representa que um decimal de 6,2 é que ele vai ter 6 valores numéricos, tá? Então vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E desses 6 valores numéricos aqui que ele vai ter, que a gente definiu aqui, ó, desses 6, eu vou ter 2 depois de uma vírgula. Então ele vai fazer o seguinte, já que eu vou ter 2 depois de uma vírgula, é como se ele pegasse aqui, ó, contasse 1, 2 e aplicasse uma vírgula aqui, tá? Então quando a gente vê isso daqui, ó, um decimal de 6,2, significa que ele vai guardar valores decimais, né? Com essa estrutura aqui, ó, 6 valores numéricos e desses 6, 2 serão depois de uma vírgula, tá? Se eu tivesse aqui, ó, 7,2, seria então 7 valores numéricos e desses 7, 2 seriam depois da vírgula. Se fosse 7,3, então seriam 7 valores numéricos, desses 7, 3 seriam depois de uma vírgula.
tudo bem? Vamos manter aqui o 6,2, e aí sendo assim 6,2, ele consegue representar aqui, ó, um valor decimal de, são 6 valores, né? Então ele conseguiria representar um valor de até 9.999 reais com 99 centavos, beleza? É o valor máximo que ele poderia suportar aí, o que digamos que já é um valor muito alto aí para um livro, né? A gente poderia colocar aqui até 5,2, por exemplo, mas vamos manter o 6,2. Que mais eu tenho aqui? Valor unitário. Aí eu tenho aqui, ó, as nossas chaves estrangeiras, beleza, galera? Como que a gente faz para criar as nossas chaves estrangeiras? Então, aqui do valor unitário para cima é isso daqui que a gente criou, ó. Não difere em nada, tá? Do que a gente viu nas tabelas anteriores. Só que aqui agora a gente vai criar uma chave estrangeira, ó. A gente vai criar uma chave estrangeira vinculando uma determinada categoria a esse livro e uma determinada editora a esse livro também. Então, para a gente poder criar as nossas chaves estrangeiras, a gente precisa passar aí para ela o seguinte código, tá? É uma sintaxe que vocês memorizarem ela, ela vai se aplicar para todas as vezes que vocês forem precisar para a criação de uma chave estrangeira, beleza? Como que funciona essa sintaxe aí, ó? As chaves estrangeiras, elas são uma constraint, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aí de duas maneiras como a gente pode criar. A primeira é a seguinte: a gente pode utilizar aqui, ó, o comando foreign key, tá? Esse comando foreign key, ele espera a seguinte situação. A gente está criando aqui, ó, uma chave estrangeira, beleza? Uma foreign key. Ele espera a seguinte situação, essa chave estrangeira. Ele espera que a gente informe uma determinada coluna da nossa tabela, e essa determinada coluna vai ser transformada em uma chave estrangeira, tá? Qual é a coluna que a gente quer fazer aqui, ó? É a FK categoria, beleza? Então, eu tenho que pegar uma coluna chamada FK categoria e transformar ela em uma chave estrangeira. Então, antes de eu fazer isso daqui, ó, FK categoria, antes da gente poder realizar essa situação aqui, eu preciso criar essa minha coluna, né? Eu preciso criar esse meu atributo. Então eu preciso vir aqui e fazer uma FK categoria do tipo int, tá? E aí aqui, ó, a gente percebe que ele também é um not null, ó. Ele está preenchido em vermelho, tá? Então a gente precisa passar aqui que ele é do tipo int e not null. Tudo bem, galera? Por quê? Porque todo livro precisa ter uma categoria, tá? Se fosse uma regra de negócio da empresa dizer que alguns livros podem não ter categorias, então não haveria necessidade da gente passar esse not null aqui, ó. Mas como é uma regra da empresa, né, por isso que está preenchido aqui em vermelho, a gente precisa informar essa situação aqui, dizer que ele é um not null. Aí beleza, criamos aqui a nossa coluna, chamada FK categoria, e dissemos que essa coluna FK categoria, ela vai ser transformada em uma foreign key, em uma chave estrangeira, beleza? O que acontece aqui? Qual é o restante da sintaxe para a gente poder finalizar esse nosso código? A gente precisa colocar aqui, ó, a palavra references, e para esse references a gente precisa dizer qual é a referência que vai ter essa chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira, só para relembrar aí? A chave estrangeira nada mais é do que a chave primária de uma outra tabela, certo? Então aqui, ó, FK categoria é uma chave estrangeira na tabela livros, mas é uma chave primária na tabela categoria. FK editora é uma chave estrangeira aqui na tabela livros, mas é uma chave primária aqui na minha tabela editora. Então, a gente precisa passar essa referência, né, de qual é a tabela e qual é o atributo da tabela que vai ser interligado aqui, que vai servir como uma ponte, né, como uma chave estrangeira. Então, basicamente, a gente colocaria assim, ó, references, qual é o nome da minha tabela mesmo? TBL categoria, tá? E aqui, entre parênteses, a gente informa qual é a chave primária da categoria. No caso, é código categoria. Beleza, galera. Então, essa daqui, ó, é a sintaxe que a gente utiliza para poder criar uma chave estrangeira. Tudo bem?
foreign key, primeiro, né? Primeiro de tudo, a gente cria uma coluna. Essa coluna a gente informa que ela é do tipo int, beleza? Geralmente a gente informa que ela é uma not null, variando daquilo que eu falei para vocês, né? Pode ser que dentro da regra de negócio ela possa retornar nulo, não é o caso do que se aplica aqui para gente, mas nesse formato aqui ela é um not null. E aí depois que a gente criou a coluna da tabela, a gente vai transformar essa coluna em uma chave estrangeira com essa sintaxe aqui de baixo, ó. Então a gente vai passar aqui comando foreign key, tá? Esse comando foreign key, ele espera aqui que você informe uma determinada coluna dessa sua tabela aqui, ó, dessa sua tabela livros. Então a minha coluna que vai ser transformada em uma chave estrangeira é essa FK categoria. E aí eu preciso depois passar as referências, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, uma chave estrangeira nada mais é do que a chave primária de uma outra tabela. Então a gente precisa passar a referência de onde está essa chave primária da outra tabela. Então a minha tabela categoria, a minha FK categoria, ela vai ter uma referência da tabela categoria, pegando aí o código da categoria, tá? Que é a chave primária de lá da tabela categoria. Por fim, a gente vai fazer aqui a mesma coisa para a tabela editora. Então, para vocês verem como é a mesma coisa, eu vou só duplicar aqui, ó. Eu vou criar uma coluna, né? FK editora, do tipo int e not null. Criei a minha coluna, agora eu crio a referência, né? Eu crio o comando para que essa coluna se transforme em uma chave estrangeira. Então vai ser aqui a minha foreign key, passando aqui o nome da coluna, no caso FK editora, como referência a minha TBL editora, beleza? Porque agora eu estou pegando a referência lá da tabela editora com a chave primária de lá, que é o código da editora. Beleza. Feito isso daqui, fecha o primeiro parênteses que está aqui em cima, dá o ponto e vírgula para finalizar o comando, e com isso a gente construiu as nossas chaves estrangeiras, tá? Dessa maneira aí que nós construímos as chaves estrangeiras, beleza? Só uma questãozinha. A gente tem duas maneiras de se construir chaves estrangeiras. A primeira maneira é essa daqui que eu mostrei para vocês, ó. Só que nós podemos adicionar aqui que essa chave estrangeira, ela vai ser uma constraint, ela vai ser uma regra, né? Ela vai ter uma regra aí dentro da nossa tabela, que é a melhor maneira de vocês criarem, tá? Chaves estrangeiras através de constraints. Por quê, galera? Se a gente criar a nossa chave estrangeira dessa forma que está aqui, ó, com essa sintaxe, no futuro, se vocês quiserem alterar, remover essa chave estrangeira, não será possível, tá? Se vocês criam através de uma constraint, vocês têm essa flexibilidade de repente, tirar esse vínculo, né, de chave estrangeira e criar um outro ou deixar sem também, tá? Vamos supor aqui, vamos analisar aqui, ó. Para esse determinado momento, nós estamos dizendo que os nossos livros, eles obrigatoriamente precisam ter uma editora, tá? Mas vamos supor que no futuro isso mude. Vamos supor que no futuro os livros eles são produzidos independentes, tá? Eles têm produtores independentes, não passam por uma editora. Então vocês precisariam aí fazer uma manutenção no banco de dados de vocês, fazendo com que essa chave estrangeira editora aqui, ó, deixe de existir, beleza? E aí, se vocês tiverem criado desse jeito que está aqui com essa sintaxe, isso não será possível. Não é possível a gente remover aqui, ó, essa tabela editora, né, remover esse vínculo aqui de chave estrangeira com essa sintaxe aqui. Então, para a gente poder resolver esse problema, a gente faria da seguinte maneira, ó. Aqui o comando é o mesmo, só que aqui no início dessa minha linha, a gente cria uma constraint, tá? Vamos ver aqui na prática. Então, a gente vai criar aqui, ó, uma constraint. Opa! Dá um espaço aqui, ó. A gente vai criar aqui uma constraint, beleza? E vamos dar um nome para essa constraint. Lembrando que constraints são regras, né? Então, a gente vai dar um nome para essa regra. Vou chamar ela aqui, ó,
eu, por padrão, eu coloco o mesmo nome da minha coluna, FK Editora. Beleza? Por padrão, eu faço simplesmente isso daqui. Mas o nome dessa constraint aqui, ó, vocês poderiam colocar o que vocês quisessem, beleza? Vocês poderiam colocar o nome da regra que vocês quisessem colocar. É como se vocês estivessem criando uma constraint aí, tá? Uma regra aí no banco de dados de vocês. Eu, por padrão, por convenções de desenvolvimento, né? Eu coloco aqui o mesmo nome da minha constraint, o nome da coluna que eu estou criando a minha chave estrangeira, beleza? Vou fazer essa mesma coisa aqui para minha constraint de cima, para minha foreign key de cima. Então vou criar aqui, ó, uma constraint e vou chamar ela de FK categoria. E agora sim, com isso, galera, a gente finaliza a construção dessa nossa tabela livros, tá? Não que antes estivesse errado, como eu falei para vocês, eu poderia remover, né, esse trecho inicial aqui, ó, e deixar somente com uma foreign key. Só que isso eu deixo a minha tabela engessada. Se eu quiser dar manutenção no futuro, eu não conseguiria fazer manutenção em cima dessa chave estrangeira. Desse jeito aqui, criando essa constraint, ele já vai permitir que no futuro, se for necessário, a gente dê manutenção em cima dessas chaves estrangeiras também. É só isso que difere, beleza, galera? Mas aqui a sintaxe é a mesma, ó. Basicamente, para criar uma chave estrangeira, a gente cria primeiro uma coluna, tá? E aí passa que ela é do tipo int e se ela é um not null ou não, beleza? Depois de criar essa coluna, a gente transforma essa coluna em uma chave estrangeira com essa sintaxe que eu selecionei. Basicamente, a gente usa o comando foreign key, beleza? Passa aqui o nome da coluna da sua tabela que você criou lá. Você passa ele aqui dentro dos parênteses para dizer que essa coluna vai ser uma chave estrangeira e coloca as referências. As referências são o nome da tabela original e o ID da tabela original. Então, se a gente está criando aqui uma FK, né, uma foreign key de categoria, a gente passa que a referência vem da tabela categoria e vai ser vinculado ao código da categoria. E a mesma coisa aqui para a nossa tabela, para a nossa FK editora, beleza? Vamos executar isso daqui para ver se está tudo dando certo? Eu vou limpar aqui embaixo aqui, ó, o meu código, tá? Vou limpar aqui, limpei. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, ó, linha por linha e executando linha por linha para ver se ele está dando certo isso daí, né? Se de repente der erro em alguma dessas linhas, eu já vou conseguir identificar com a maior facilidade. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou dar aqui primeiro um salvar, só para salvar esse meu script, Ctrl S, e vou dar aqui um Ctrl Enter, ó. Ctrl Enter não, Ctrl Shift Enter, para ele executar tudo, de cima a baixo, beleza? Se der erro, a gente analisa aqui. Ele não deu nenhum tipo de erro, ó, percebe aqui, ó. Ele dropou a nossa tabela, ele criou, ele dropou o nosso banco de dados, criou um banco de dados novo, ele usou o nosso banco de dados, criou cada uma das nossas tabelas aqui, ó, beleza? Tudo certinho, sem nenhum tipo de erro. A gente poderia analisar para ver se isso daqui está dando certo de acordo com o nosso diagrama, fazendo aquela questão de engenharia reversa. Como que a gente faz isso, né? A gente pode, depois de ter criado aqui o nosso banco de dados, vir aqui em Database, beleza? Aqui, ó, Reverse Engineer, engenharia reversa. E aí, selecionar, dar um Next, Next, e aqui selecionar qual é o banco de dados que a gente quer visualizar o diagrama. Então, vou selecionar aqui a biblioteca, dar de novo aqui um Next, Next, executa. Aí ele vai fazer aqui o processo da engenharia reversa. Vou dar aqui um Next e um Finish só para finalizar, ó. Ele já construiu aqui pra gente, ó. Vamos visualizar aqui. Tá vendo aqui, ó? Já construiu pra gente aqui como que está o nosso banco de dados até o momento, né? A tabela categoria, tabela editora, tabela autor, a tabela livro. Acho que vou só organizar aqui da mesma forma que está lá no outro. Acho que está assim, ó. Vamos visualizar se é isso daí mesmo. Então, vamos ver aqui, ó. Tabela editora, se vinculando com a tabela livros, puxando as chaves estrangeiras. Tá certinho aqui, ó. Editora, livros, puxando as chaves estrangeiras, com categoria também. A tabela autor está aqui embaixo, né? Falta a gente criar esse vínculo aqui, beleza? E eu reparei aqui, ó, que o valor unitário, tá vendo aqui, ó, o valor unitário, ele ficou aqui, ó, branquinho, ele não ficou azul.
porque provavelmente eu esqueci de colocar que ele é um not null lá no nosso código, tá? Aí ele colocando que ele é um not null, ele fica azulzinho assim, beleza? E aí, depois que eu criei isso daqui só para visualizar se está certo, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e fechar essa nova aba que ele cria. Aí eu não vou salvar, não tenho interesse em salvar. Ele volta para o nosso código. Vou só visualizar aqui, ó, valor unitário realmente ficou faltando o not null, tá? Então aqui, ó, not null. Agora sim, depois eu vou dropar esse meu banco de dados, né? Vou excluir meu banco de dados e criar ele de novo. Aí quando eu criar ele de novo, ele já vem com essa alteração aqui. Antes de eu fazer isso, já vamos implementar essa última tabela aqui, ó. Que basicamente essa última tabela, ela é o quê? Ela é esse vínculo aqui entre a tabela livros e a tabela autor, tá? O que a gente vai fazer? Create table. Create table, né? Passando aqui, se chama autor livro, o nome da nossa tabela, autor livro. E aqui dentro, se a gente reparar, o que essa tabela aqui tem? Ela tem duas colunas que são duas chaves estrangeiras. Então, é basicamente a mesma coisa que a gente criou aqui no comando de cima, tá? Nessa linha de cima. Só para reforçar, vou fazer com vocês. Então, vou criar aqui, ó, a FK autor e a FK livro. Então, primeiro eu crio as minhas colunas, FK autor do tipo int, e ele também é um not null, beleza? E aqui a nossa FK livro do tipo int, também sendo um not null, beleza? E aí a gente só precisa agora construir a mesma coisa lá para fazer o vínculo, né? Pegando a referência da tabela autor e a referência da tabela livros. Então vou começar aqui com a nossa constraint, passando aqui eu vou chamar ela de FK autor. Vou dizer que essa minha constraint, né, vai ser uma chave estrangeira, uma foreign key, que vai ser atribuída à minha coluna FK autor. Tá? E como referência disso daqui, ele vai lá na TBL autor e pega o código do autor. Opa, ponto e vírgula não, só vírgula. Mesma coisa para o livro, né? Vou construir aqui, ó, a minha constraint, vou chamar ela de FK livro. Vou dizer que essa minha FK, né, essa minha constraint vai ser uma foreign key, uma FK, que vai ser atribuído à coluna FK livro, que foi essa coluna que eu criei aqui, ó, especificamente para isso, beleza? FK livro, opa, livro. Como referência, ele vai lá na TBL livro e pega o código do livro. Beleza? Acabou aí, fecha o primeiro parênteses que nós abrimos aqui em cima, ponto e vírgula para finalizar o comando, e nossa tabela autor livro, que é essa tabela aqui, ó, já está criada. Beleza, galera? Então, basicamente a gente criou aqui, ó, são 9 tabelas, né? Nós criamos aqui 5 dessas 9 tabelas, beleza? Essas outras 4 tabelas aqui vai ficar como exercício para vocês criarem. Então, atividade para a próxima aula, vocês criarem essas 5 tabelas aqui, ó, essas 4 tabelas restantes, tá? E tragam feito, porque a gente não vai criar em aula, beleza? Vocês vão ter que trazer isso daqui feito. Eu só vou mandar para vocês os inserts, para que vocês executem os inserts e possa ter já o nosso banco de dados criado para a gente trabalhar com os novos conceitos de banco de dados. A gente vai começar a trabalhar com os joins, beleza? Só uma coisa que ficou faltando aqui, galera, ó. Aqui nessa tabela aqui, se vocês repararem, o que ela tem diferente, ó? Quando a gente cria somente uma chave estrangeira, percebe aqui, ó, que ela fica com um quadradinho vermelho aqui, 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 né? Nessa daqui, ó, ela não é um quadradinho, ela não aparece aqui a simbologia, né, por conta da minha versão do meu MySQL, mas dependendo da versão que você tiver, ela aparece uma chavezinha vermelha, tá? E aí entra aquela regra que eu falei para vocês aqui, ó,
da ligação pontilhada para ligação contínua. Se vocês perceberem aqui, ó, ela tem essa ligação contínua, que é a mesma coisa que acontece aqui, ó, nessas duas aqui. O que isso representa? Representa o seguinte, que esses carinhas aqui, além deles serem, além do autor e do livro ser uma chave estrangeira, porque eles são originários da tabela autor e da tabela livro, eles também são chaves primárias aqui dentro dessa tabela autor-livro, tá? Por que isso? Porque imagine o seguinte, eu preciso dizer que esses carinhas aqui são chaves primárias, porque senão eu vou, na hora de fazer os meus inserts, eu vou poder cadastrar da seguinte maneira. Eu vou poder cadastrar aqui, ó, dizer que o autor 1 foi quem produziu o livro 1. E depois, de novo, dizer que o meu autor 1 produziu o livro 1 de novo. E isso daí vai ficar permitindo que o meu banco de dados não fique com integridade aí, né, de referências, podendo duplicar as minhas informações. Então, se eu disser que esses dois carinhas aqui são chaves primárias, o que uma chave primária ela tem como regra? Não permitir a repetição de valores, né? E aí eu não colocaria um autoincremente, tá, galera? Colocaria só que eles são chaves primárias. Autoincremente seria só para esses carinhas aqui, para o próprio banco de dados atribuir esse valor automaticamente. Então, aqui nessa tabela autor-livro, ela ainda ficaria com essa regra aqui, ó. Eu precisaria dizer que esses dois carinhas aqui, eles também são chaves primárias, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar essa tabela aqui, beleza? Deixa eu só ver aqui o que ele deu de erro. Autolivro, porque o formato da chave está incorreto. Deixa eu ver aqui o que eu errei. Código livro, tbl livro, código livro, código autor, aqui na minha tabela autor, código autor, primary key, deixa eu ver aqui o que ele está reclamando. Ah, tá, aqui ó, já achei aqui qual que era o problema, galera, ó, probleminha bobo, ó. O que ele deu aqui de erro, né? Que ele não estava conseguindo criar a chave estrangeira, né? Então ele diz ali, ó, que ele não pode criar, ó, o erro que ele dá aqui, ó. Vamos lá, aparece de novo. Não pode criar a tabela biblioteca, né? Do ponto autor livro, que no caso ele coloca o banco de dados, ponto nome da tabela. E ele dá um erro aqui, ó. Está no formato incorreto a chave estrangeira. Então ele não estava conseguindo encontrar aqui a nossa chave estrangeira. Geralmente o que pode ter acontecido? Poderia ter acontecido a seguinte questão. Eu ter passado aqui o nome da minha chave primária incorreto, por isso que eu fui lá em cima para verificar da tabela autor, né? Mas está certinho, tá código autor e código livro. Eu poderia talvez ter esquecido de dizer que elas são primary keys, mas aí eu verifiquei aqui, ela é uma primary key, e aí eu fui lá na tabela autor, verifiquei, ela também aqui é uma primary key. Então, a única coisa que estava faltando aqui de verificação era o seguinte, ó, aqui é o nome da tabela, tbl autor, tá certo aqui, ó, tbl autor, e aqui, ó, tbl livro, e aqui eu passei tbl livros, tá vendo aqui, ó, aqui tem um plural, e aqui estava no singular, tá? Colocar um S aqui agora, executar de novo. E agora sim, ó, ele já criou aqui. Então, era esse daqui o vacilo que eu tive, de colocar aqui no plural e aqui eu tinha posto no singular, tá? Eu aconselho que a gente deixe tudo no singular, beleza? Eu vou até corrigir, vou tirar o S daqui e tirar o S daqui para ficar no singular também, tá? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu queria mostrar, ó. Vou fazer de novo aquela engenharia reversa. Então, vou vir aqui em Database, engenharia reversa, vou selecionar aqui a minha base de dados biblioteca, tá? Dá um next, 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 finish, até ele exibir pra gente. Aí ele trouxe aqui embaixo, ó. Vamos ver como é que ele trouxe isso daí pra gente, ó. Então, a tabela autor fica aqui, a editora estava do lado de cá, a categoria estava do lado de cá. Então, percebe aqui o seguinte agora, ó, que ele criou diferente do que representa aqui esse nosso diagrama, ó. Ele trouxe aqui como um pontilhado, ó, e
a representação aqui dos quadradinhos, né? Como se fosse somente chaves estrangeiras, tá? Percebe que aqui, ó, o valor unitário eu consertei lá, né? Quando eu executei de novo, ele já corrigiu aqui para mim, ó. Já transformou isso daqui em um not null, beleza? Só que aqui, ó, ele ficou desse jeito. Como que a gente corrige isso daí? Aplicando aquela situação que eu falei para vocês. Vou fechar aqui esse meu diagrama, tá? Não vou salvar porque ele não é útil. Então aqui, ó, a gente precisa fazer o seguinte. Dizer que esses dois atributos aqui, eles também são chaves primárias. Então a gente coloca da seguinte maneira, ó. Primary key, e entre parênteses coloca ambos, tá? FK autor, vírgula, FK livro. E aí tem que ser dessa forma, tudo bem, galera? E aí aqui eu poderia colocar, né, se fossem três colunas, eu poderia colocar as 3, 4, 5 e assim por diante. Só que tem que ser desse jeito aqui, ó. Informar primary key e passar aqui dentro quem são as suas primary keys, tá? E se eu tentar fazer diferente, se eu tentar fazer naquela outra sintaxe passando aqui, ó, ele vai dar erro para mim. Ele, na hora de executar, ele vai dar problema se eu tento passar ambos assim com primary key, beleza? Se eu tento passar desse jeito aqui, ele vai gerar erro para mim, beleza? Então tem que ser nessa sintaxe aqui, ó, nessa sintaxe que eu mostrei para vocês a diferença lá em cima, tá? Vou executar isso daqui de novo, só que eu vou ter que dropar, né, o meu banco de dados, porque esse banco de dados já existe, né, já possui as suas tabelas aqui dentro, ó. Então eu tenho que dropar para poder executar isso daqui de novo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui embaixo e vou clicar no raio sem selecionar nada, ó. Ele executa todo mundo para mim, tá? Sem selecionar nada. E clicando no primeiro raio, ele executa todo mundo para mim, todas as minhas linhas de script. Vou fazer de novo a engenharia reversa só para mostrar para vocês que agora ele ficou lá do jeito certo, biblioteca. Deixa eu só organizar aqui. Então, TBL Livros ficava no meio, editora ficava à esquerda, essa daqui ficava aqui para baixo, TBL Autor ficava aqui e categoria ficava um pouco acima, mais ou menos assim. Então, percebe que agora, ó, ele já criou naquela estrutura que a gente tinha lá no nosso diagrama, tá? Agora, ele não vai permitir ter duplicidade de valores aqui, ó. Por quê? Porque esses dois carinhas aqui formam a nossa chave primária, tá? Esses dois carinhas aqui juntos formam a chave primária da nossa tabela. Então, ele aceita, se a gente colocar aqui autor 1 e livro 1, depois autor 1 e livro 2, autor 1 e livro 3, ele aceita, porque são valores diferentes. Só que se eu colocar autor 1 e livro 1 duas vezes, ou autor 1 e livro 2, autor 1 e livro 3 duas vezes, aí esse conjunto de chaves ele não vai permitir mais. E aí a gente não tem duplicidade de informações. Tudo bem, galera? Vou fechar aqui o nosso diagrama. Não vou salvar. E aí basicamente esse daqui é o nosso script, né, da criação do banco de dados, tá? Dessas tabelas aqui específicas aqui, ó, que eu falei para vocês, essas 5 aqui. Tudo bem? Vamos lá na nossa revisão. Então a gente já viu aqui, ó, os comandos de create, né, criando as nossas tabelas, aprendendo a adicionar as constraints, né, e as constraints são aquelas que eu falei para vocês, eu vou até implementar aqui. A gente poderia colocar aí que elas são o not null, o zero fill, um signet, que elas são auto increment, tá? Que elas são também o defull, beleza? Então, isso daqui são constraints, são regras que a gente pode atribuir, que são aquelas que nós vimos lá no semestre passado, tá? E agora só aplicando na prática. Adicionando aqui as nossas PKs, as nossas FKs, já foi essa parte aqui. Vamos ver agora em relação ao comando alter, tudo bem, pessoal? Então, o comando alter, ele é utilizado para poder alterar, né, as nossas tabelas, as nossas views, as nossas triggers e assim por diante, beleza? Como que a gente poderia utilizar esse comando alter? Eu vou colocar ele aqui embaixo, ó, até em separado, porque isso daqui não vai fazer parte do nosso banco de dados, é só como
exemplo, beleza? Então, isso daqui é só como exemplo, ó. A gente tem aí algumas possibilidades para o comando alter, beleza? Vamos supor o seguinte, percebem aqui, ó, vou pegar como exemplo a nossa TBL autor aqui, ó. Vamos dar aqui um desc, lembrando aí que o comando desc e o nome de uma tabela vai descrever essa tabela para a gente, então vou colocar aqui um desc TBL autor. Então, ó, aqui está a descrição da nossa TBL autor. Vamos supor que eu quisesse fazer aqui alterações dentro de uma determinada tabela, tá? A gente faria o uso desse comando alter. Então, primeira propriedade que a gente consegue fazer aí com o alter é adicionar uma nova coluna, beleza? Por exemplo, tá? A gente poderia aqui, ó, dar um alter table, colocar o nome da nossa tabela, TBL autor, e dizer o seguinte, que para essa TBL autor, a alteração que a gente vai fazer, ó, é um add column, beleza? Então vou pôr aqui um add column e vou chamar aqui que eu quero adicionar uma coluna chamada sexo, porque a gente não tinha, né? Aqui ó, só tinha nome, nascimento e nacionalidade. Uma coluna chamada sexo. Vou dizer que vai ser aí um varchar dizer que vai ser um varchar de 15, tá? Só como exemplificação e que vai ser também um not null. Not null. Tudo bem? Vou executar esse comando aqui e vou dar um desc de novo na minha tabela para a gente visualizar ela. Ó. Percebam que agora, ó, com esse comando alter aqui, a gente alterou a tabela sem ter que fazer o quê? Sem ter que dropar a tabela, né, e criá-la de novo com a alteração aqui embaixo, ou sem ter que dropar a nossa base de dados por inteira, né, e fazer a modificação e depois subir de novo. E esse é um recurso que ele é útil a partir do momento que você tem dados inseridos dentro do seu banco de dados. Tá? Quando você já tem dados lá dentro, você não tem a possibilidade de dropar uma tabela ou de dropar um banco de dados, você faz o uso desse carinha aqui, ó, desse alter. Tá? Se fosse assim no ambiente de criação ainda, né, onde a gente ainda está estruturando o nosso banco de dados, nada impediria de você vir aqui, ó, colocar o comando aqui para poder adicionar o sexo, né? E tudo mais como a gente fez aqui embaixo, ó. Nada impediria de nós fazermos desse jeito aqui, dropar e criar de novo, beleza? Mas a partir do momento que a gente já tem dados dentro da nossa tabela, aí já não tem mais a possibilidade da gente fazer isso daí, galera. Então, esse daqui é a primeira maneira de utilizar o alter aí, que é passando aqui, ó, adicionando uma coluna, tá? Segunda maneira que a gente pode utilizar o alter é dropando, né, uma coluna. Já que a gente adicionou uma coluna, a gente pode dropar uma coluna. Seria aí com o comando um alter table, sempre vai se iniciar com alter table, o nome da coluna que vocês querem alterar. Então vou dar aqui um alter table tbl autor, e aí ao invés de nós darmos um add column, nós vamos dar um drop column, beleza? E aí eu vou dar aqui um drop column na coluna sexo, tá? Vou só dar um desc, já está aqui o desc na tela, ó, tá vendo? A coluna sexo ainda está aqui. A partir do momento que eu executar esse código aqui e dar um desc de novo, ó, um desc tbl autor, percebam que já assumiu aqui, ó, a nossa coluna chamada sexo, né? Porque a gente adicionou ela aqui na linha de cima e removemos ela aqui na linha de baixo. Então, essa daqui é a sintaxe para remover uma coluna. Beleza? Uma outra possibilidade também que nós podemos utilizar com o comando alter é para, por exemplo, alterar o nome de uma coluna. Tá? Como que a gente pode fazer para alterar o nome de uma coluna? Da seguinte maneira, ó, a gente pode... Vou pegar aqui, ao invés de NASC autor, eu quero escrever nascimento autor, tá? Então vou trocar aqui, ó, de NASC autor para nascimento autor. Então a gente poderia fazer da seguinte maneira: alter table, sempre começando com alter table, o nome da nossa tabela, tá? E aí aqui, ó,
como que a gente já viu aqui o add e o drop, e agora a gente utilizaria o change, beleza? Change. Opa, change. E aqui para o change a gente não precisa informar change column, tá? Simplesmente a gente colocaria change, o nome da coluna que a gente quer selecionar. Então, eu quero selecionar a coluna NASC autor, tá? O nome da coluna como eu quero que ela seja agora. Então, eu quero que ela seja agora nascimento autor. E o restante, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a coluna como é o nome dela, NASC autor. A coluna como eu quero que ela seja a partir de agora, né? Nascimento autor. E aí eu preciso descrever, né? Que ela também vai ser aí, ó, do tipo date e do tipo not null. Isso daqui eu preciso informar também, tá? Não é só o nome da coluna e como vai ficar o nome antigo e o nome novo, não. A gente precisa passar desse jeito aqui, ó. Change, o nome da coluna anterior, tá? No caso da coluna atual, como é o nome dela, o nome de como nós queremos que ela fique e como era o complemento dela. Então, nesse caso aqui, ó, ela era do tipo date e aqui, ó, era um not null. Tudo bem? Vou executar isso daqui. Vamos aqui dar de novo um desk na nossa tabela. Percebe aqui, ó, que agora ele já voltou a ser como eu tinha descrito aqui, ó. Nascimento autor, né? Era NASC autor, passou a ser nascimento autor, tá? Então, com isso daqui a gente altera o nome de uma coluna. Se de repente vir a ser necessário para vocês fazerem isso daí. Próximo item aqui, nós podemos alterar a propriedade dessa coluna também, tá? Vou pegar como exemplo a nacionalidade. Então, vou vir aqui, ó, alter table, tbl autor, e vou dar agora um comando modify. O que esse comando modify espera, galera? Ele espera que a gente chame aí, né, qual é a coluna que nós queremos e passamos aí o novo valor para essa coluna. Então, vou pegar aqui como exemplo a nacionalidade, ó, nacionalidade. Vou dizer que nacionalidade, ao invés de ser um varchar de 45, vai ser aqui, ó, um varchar, né, vou trocar. Não vou dizer que nacionalidade vai ser um varchar, vai ser um int só para a gente ver que vai ser de um tipo bem diferente, né? Eu vou colocar aqui, vai ser de um tipo int, e nem vou dizer que vai ser um not null, tá? Então aqui, ó, nacionalidade estava com um varchar de 45 e not null, agora eu simplesmente vou dizer que vai ser aqui, ó, nacionalidade do tipo int. Mandei executar, vamos dar de novo aqui o comando desk na nossa tabela, percebam aqui, ó, que nacionalidade agora passou a ser do tipo int, tá? E é aquilo que eu falei para vocês, ó, quando a gente não coloca aqui a quantidade do int, ele assume como padrão o valor 11, porque é o máximo de caracteres que o int consegue suportar, tá? E agora ele passou a ser aqui, ó, uma possibilidade de nulo, né? Então esses aqui, ó, são not null, esse daqui ele aceita nulo, então ele está aqui, ó, no null como um yes, beleza? Então aqui com essa propriedade modify, nós alteramos o tipo do dado de uma coluna, tudo bem? Colocar o tipo do dado e a regra, tá? E a regra de uma coluna. Lembrando que regra são aquelas constraints que nós vimos lá, né? Not null, auto-incremente, zero fill, unsigned, defull e assim por diante. O último item aqui que nós podemos adicionar, que nós podemos utilizar, né, para para uma determinada alteração nas nossas tabelas, seria para alterar o nome da tabela, beleza? Então seria assim, ó, alter table. Aí eu vou colocar aqui, ó, tbl autor, que é a tabela que eu quero fazer essa modificação, e utilizar o parâmetro rename, tá?
E aí aqui basicamente a gente coloca aqui um novo nome. Então, ela se chamava TBL autor, agora quero que ela se chame apenas autor, beleza? Então, aqui ó, onde ela se chamava, vou até colocar aqui ó, pra gente visualizar aqui ó, tá vendo aqui ó, no nosso cantinho aqui ó, ela tá aqui ó, TBL autor. Vou executar esse comando aqui que eu mostrei para vocês ó, e vou atualizar aqui o nosso banco de dados. Percebam aqui ó, que ele já virou simplesmente autor. Se eu der aqui agora um desk TBL autor, ele vai gerar um erro para a gente aqui, ó, porque ele está dizendo que a TBL autor não existe. A gente alterou, agora ela se chama somente autor, tá? Não tem mais o TBL. E aí ele volta a funcionar de novo. Então esse comando aqui com o rename, ele serve para alterar o nome de uma tabela. Tudo bem, galera? Então, são essas as 5 possibilidades que vocês podem utilizar do Alter Table, tá? Todos eles são dentro do Alter Table, só que aqui vocês podem passar algumas propriedades, né? Que é o Add Column, Drop Column, Change, Modify e o Rename, tá? Cada um deles para uma situação diferente de acordo com qual é a sua necessidade, tá? Fica aqui, então, esse exemplo para vocês. É bom vocês vai fazendo exemplo, vai trocando, vai praticando, porque é muito importante vocês terem isso fixo, essa questão do alter table, porque é aquilo que eu falei para vocês. Aqui no ambiente didático a gente consegue dropar toda hora o nosso banco de dados, né? Mas quando isso cai em produção, que vocês já tiverem informação lá dentro, não vai ser possível e as modificações só vão poder acontecer com essa situação aqui, ó, com os alters, beleza, galera? Finalizado aí então a nossa parte de DDL, né? Aprendemos aqui o comando alter, fazendo a alteração das colunas e das tabelas. Então a gente pode selecionar esse carinha aqui também, riscar ele da lista e riscar aqui também a nossa revisão de DDL, né? Eu vou só fechar esse carinha aqui, que a gente já finalizou. Ops, fiz besteira. Aqui. Então, finalizada aqui a parte da revisão de DDL, agora a gente começa aqui com a revisão da DML e depois finalizamos com a DTL, beleza? Então bora lá para o nosso código de novo. Essa parte aqui então, galera, a gente já finalizou, tá? Que é a parte da DDL aqui no início, né? Deixa eu só tirar isso daqui. É a parte de DDL aqui no início que a gente trabalhou. Agora a gente vai entrar na DML, tá? Então, vou até colocar aqui, ó, DML, tá? E a DML, ela aborda os comandos insert, update e delete, beleza? Então, depois que a gente criar aí toda a estrutura de nossas tabelas, né? Já criou as nossas chaves primárias, já criamos nossas chaves estrangeiras, já colocamos nossas regras, como está aqui no caso da editora, tem uma regra, né? A gente vai partir agora para a parte de insert, tá? E eu vou pegar, como o insert ele é muito padrão, eu vou pegar aqui para dar o exemplo, inserção aqui ó, na tabela editora, tudo bem? Vou dar aqui, ó, então, o insert na tabela editora, e o comando insert ele começa com a sintaxe insert into, tá? Depois desse comando insert into, a gente precisa especificar aqui, ó, qual é a tabela que a gente quer fazer essas determinadas inserções. Então, eu vou colocar aqui TBL editora, como eu comentei com vocês. E nesse ponto aqui, galera, a gente precisa ter o seguinte entendimento. Todos os dados que a minha tabela espera, então tem aqui minha tabela editora, todos os dados que a minha tabela espera, eu vou passar eles manualmente? Se sim, se eu vou passar todos esses dados manualmente, eu posso simplesmente vir aqui, ó, por values e sair informando cada um desses dados, tá? Então a minha tabela editora, ó, ela está esperando o código, nome, CNPJ e e-mail. Então eu deveria informar aqui o código, o nome da editora, vou colocar aqui, sei lá, Editora Abril, tá? Editora Abril. Que mais ela estava esperando? CNPJ e
e-mail. Então, vou colocar aqui, ó, CNPJ, colocar aqui um CNPJ aleatório, beleza? Alguma sequência numérica. E o e-mail também aqui, e-mail. Só que nisso daqui, turma, a gente já consegue perceber que isso daqui ele funciona, beleza? É uma sintaxe válida. Se a gente executar isso daqui, ó, eu vou até executar para vocês visualizarem, ó. Tá executando aqui. Tá, o erro que deu aqui é porque a minha base de dados biblioteca não está selecionada. Então eu vou selecionar ela aqui, ó, dando um duplo clique em cima, beleza? Selecionei a minha base de dados, mando executar o comando. Agora ele funcionou. E esse selecionar a base de dados, eu posso dar um duplo clique aqui em cima ou executar o comando lá em cima, como eu expliquei isso já para vocês. Agora ele funcionou, ele inseriu aqui o valor para a gente. Tá? Então essa sintaxe é válida. No entanto, o que acontece? A gente sabe que esse primeiro item aqui, ó, que é o código, né, seja lá de qual tabela for, seja da tabela livro, seja da tabela editora, seja da tabela categoria, ou da autora aqui, ó, todos eles são auto-increment, beleza? Então a gente não deveria informar. A gente informou aqui, é válido, beleza? Só que nós não deveríamos informar isso daqui para nós termos aí uma segurança maior, né? Deixa que a máquina, deixa que o banco de dados faça esse tipo de verificação para a gente. Então, a gente poderia adotar uma outra sintaxe, que seria essa daqui, ó. Insert into tbl editora. E aí, já que a gente não vai passar todos os valores que a tabl editora possui, a gente precisa especificar aqui, ó, quais são os valores que a gente vai passar. Então a gente vai passar o nome editora, vamos passar o CNPJ e vamos passar o e-mail, beleza? Então aqui percebam que a gente removeu esse carinha aqui, ó. A gente não vai passar ele porque ele é um autoincremente. Então a gente precisa especificar cada uma das colunas que a gente vai passar aqui, tá? Aí depois a gente, seguindo a sintaxe, colocamos o values e depois do values colocamos a mesma coisa que a gente tinha feito lá no anterior. Só que agora eu não preciso passar a minha chave primária. Então eu vou colocar aqui a editora Ave Maria. Beleza? Essa editora Ave Maria tem um determinado CNPJ e também tem aqui. Vou fazer diferente já aqui, ó. Vou dizer que ela não tem e-mail, tá? Então vou até fazer isso aqui, ó. Para mostrar para vocês, tá vendo aqui, ó, que eu coloquei aqui que a gente passaria o e-mail, só que essa editora aqui ela não tem e-mail. Então eu passo aqui, ó, como ela não tem e-mail, passo como um nu, beleza? Vamos executar isso daqui para ver o que vai acontecer, ó. E-mail não é assim, deixa eu ver. E-mail. Na verdade não é null, galera, é default, tá? Vou passar o default dele, não é null. Null não pode ser passado, né? Porque eu coloquei que ele é um not null. Na verdade eu vou passar aqui o default dele, não o null, tá? Então aqui, ó, para esse carinha aqui, se a gente manda executar agora, percebam aqui, ó, que ele executou corretamente. E aí eu vou dar um select para a gente visualizar lá, ó, select asterístico from tbl editora. Percebam o seguinte, galera, ó. Vou até dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Percebam que a primeira vez que a gente inseriu aqui a editora, a gente passou um valor para essa editora, né? Aqui no campo e-mail, tá? Então aqui, ó, ele guardou e-mail, tudo bem? Só que na segunda vez que a gente foi criar aqui o nosso insert, essa editora Ave Maria, nós dissemos que ela não tinha e-mail, beleza? Então nesse caso aqui a gente passou aqui, ó, como um default. E aí ele vai pegar o valor default que nós tínhamos definido lá em cima na criação da nossa tabela, tá? Se eu criar aqui uma outra editora, por exemplo, ó, vou criar aqui uma outra editora. Criar aqui a editora, sei lá, Saraiva, tá? Vou colocar aqui um valor de
editora de CNPJ para Saraiva. Vou passar aqui um e-mail para ela, ó. contato@saraiva.com. Beleza? Então aqui eu passei um e-mail de contato para essa nossa editora. Se eu executo esse carinha aqui e peço para ele exibir de novo o select lá para a gente, percebam que aqui, ó, ele substitui, né? Então, ele coloca o contato que a gente informa, e isso é bacana porque a gente pode definir lá, dependendo do campo, alguns valores como um valor default e depois só informar, né? Caso a gente não passe o contato pro nosso campo, né? Não passe o valor para o nosso campo, ele assume aí como o valor default, tudo bem? Então, essa daí é uma das maneiras, né? É a maneira que a gente usa para inserir os nossos dados. Basicamente, a sintaxe é insert into, o nome da tabela, informar quais os campos essa tabela tem, depois colocar values e passar os valores para cada um daqueles campos que nós informamos anteriormente, que nós informamos aqui, tá? Esse é o comando do insert, beleza? Então vamos lá na nossa lista de tarefas, comando insert aqui, resolvido. Próximo é o comando update, tá? O comando update, ele é utilizado para, deixa eu agrupar aqui os inserts, deixar eles coladinhos aqui. O comando update, ele é utilizado para a gente poder atualizar o valor de um dado, beleza? Como assim atualizar o valor de um dado? Se de repente, depois de um tempo, a Ave Maria criou um e-mail, a gente pode adicionar aqui o valor do e-mail para a Ave Maria, tá? Então a gente utiliza do comando update. Esse comando update, a gente precisa informar qual é a tabela que vai sofrer essa alteração, né? Então vai ser a TBL editora. E também temos que, aqui sempre que a gente utilizar um update, utilizar na sintaxe essa palavra set, tá? E aí é como se a gente estivesse setando um valor, né? Alterando os valores. E aí aqui a gente informa quais campos nós queremos atualizar. Então nesse caso eu quero atualizar somente o campo e-mail, beleza? E nesse campo e-mail eu quero definir que vai ser agora, o e-mail vai ser contato@avemaria.com.br, beleza? Eles criaram aí um e-mail para um domínio para eles e agora eles passaram a ter esse determinado e-mail, tudo bem? Só que o que acontece, galera? Isso daqui é muito importante vocês saberem, ó. Se vocês executarem esse comando aqui desse jeito que ele está, todos os e-mails que vocês tiverem aqui, ó, para todos os clientes, para todas as editoras, né, ele vai passar a ser esse e-mail aqui, ó. Então é muito importante que vocês façam o quê? Que vocês utilizem, né, da cláusula where, que nós já vimos na nossa aula, né, qual é a função da cláusula where. Então a gente coloca aqui onde a gente quer fazer aquela determinada modificação. E eu vou usar aqui como parâmetro o código da editora, tá? Que é o mais comum de se acontecer através de quem é chave primária. Então vou colocar aqui, ó, código editora igual a 2, no caso aqui da Ave Maria, né? Ela é o código 2. Agora se a gente manda atualizar isso daqui e dar de novo um select lá na nossa base de dados, a gente já vai perceber aqui, ó, que ele atualizou o contato de acordo com o que nós informamos aqui, tudo bem? Se eu quisesse alterar mais de um dado ao mesmo tempo, eu poderia? Poderia sim. Poderia aqui, por exemplo, ó, vou trocar de contato para saque, beleza? Troquei aqui de contato para saque. E além do e-mail, eu quero atualizar também o CNPJ. Então vou colocar aqui, ó, CNPJ igual. CNPJ a gente definiu ele como um int, se eu não me engano, né? Então a gente precisa passar aqui entre aspas e colocar aqui um CNPJ. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tá? Só para a gente ver a diferença aí. Então, percebam como é que está aqui, ó. E aí agora a gente vai mandar atualizar dois campos ao mesmo tempo, aonde o ID da editora, né, o código da editora, seja igual a 2. Vamos ver lá, mandamos atualizar,
vamos fazer o select para buscar, e aí está exatamente da maneira que a gente pediu, né? Ele está trazendo aqui, ó, alterou o saque, o e-mail para saque, e alterou o CNPJ para aquele CNPJ que nós definimos aqui em cima. Então, esse daí é o comando update, beleza? Ele serve para que vocês possam atualizar os valores dentro dessa determinada tabela que vocês solicitarem, né? A gente só precisa especificar corretamente aqui qual é o registro que vai ser alterado através dessa cláusula where. Tudo bem? Eu acho que a parte de DML é uma parte bem tranquila de se fazer, porque os comandos são iguais, né? A gente só precisa aí informar, o que difere mesmo é só as informações que a gente vai passar para cada um deles, tá? Então vou dar aqui um checkzinho aqui no comando update. E por fim nós temos o comando delete, tá? O comando delete, ele segue basicamente a mesma ideia do comando update, tá? Em que sentido? A gente precisa especificar quem é que nós queremos deletar. A sintaxe do comando é delete from, o nome da tabela, no caso TBL editora, tudo bem? E a gente precisa aqui especificar com a nossa cláusula where exatamente como eu fiz aqui, ó, dizer quem é a linha de registro que a gente quer editar. Porque se eu executo esse comando desse jeito que ele está aqui, ó, sem uma cláusula where, o que vai acontecer? Todas as linhas de registros dessa tabela vão ser excluídas, tudo bem? Então a gente precisa tomar esse certo cuidado aí, colocando aqui a nossa cláusula where, e vou pedir para ele apagar aqui, ó, quem esteja com o código da editora igual a 3, beleza? Mandei executar, vou selecionar de novo, ele apagou aqui, ó, a Saraiva, tá? Que era a nossa editora que tinha o código igual a 3. Beleza? Eu já enfatizei muito isso daqui com vocês, né? Tanto do update como do delete, para que vocês não façam ele sem where, se não for realmente o objetivo que vocês queiram, tá? Mas fica aí esse reforço aqui também na revisão. Então, como eu comentei, esses comandos aqui, ó, insert, update, delete, esses três carinhas aqui, eles são, assim, eu acredito que os mais fáceis, os mais tranquilos, colocar desse jeito, os mais tranquilos, para que vocês compreendam e pratiquem eles. Por quê? Porque a sintaxe vai ser igual sempre para cada um deles. Sempre que você quiser fazer um insert, vai ser insert into, nome da tabela e os valores, né? A única coisa que vai diferir é o nome da tabela e os campos que você quer colocar valores, e aqui os valores em si. Para o update, update, nome da tabela, set. Então, é só vocês lembrarem, insert to, nome da tabela, campos, values, valores. Para o update, update, nome da tabela, set, os valores que vocês querem alterar e a nossa cláusula where. Delete sempre vai ser delete from, nome da tabela e a cláusula where, tá? Eu tinha comentado com vocês em aula que esse comando delete aqui, ó, geralmente dentro de uma aplicação, ele geralmente não ocorre, não acontece, tá? Para o usuário vai clicar lá no botão excluir, vai achar que foi realmente excluído, só que por debaixo dos panos a gente só vai estar fazendo uma atualização, tá? Para que o registro não seja excluído de fato da nossa base de dados, porque isso daí pode quebrar as nossas regras de integridade, tudo bem? Então, por debaixo dos panos, a gente só está fazendo um update. E aí, por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, vou pegar aqui, para todas as tabelas, tá? A gente poderia ter aqui um atributo, ó, chamado status, chamar ele de situação. Situação. Chamar de situação porque status eu acho que é palavra reservada. Então, chamar de situação. Vou dizer que situação vai ser um... colocar aqui que ele vai ser um varchar. Tá? Varchar de 10, tá ótimo. Varchar de 10. Vai ser um not null. E por default, ele vai ser o que? Por default, ele vai ser como ativo. Por quê? Porque todas as vezes que a gente
inserir um autor, inserir uma categoria, inserir uma editora, inserir o que seja, a situação dessa inserção daquela linha em específico vai ser como um ativo, tá? Futuramente, quando a gente quiser fazer uma exclusão, entre aspas, uma exclusão, a gente simplesmente atualiza esse valor aqui, ó, trocando ele de ativo para inativo, tá? Com isso, nos nossos selects, na nossa base de dados, lá o que vai ser exibido para o nosso cliente, a gente vai fazer o tratamento, né, para ele exibir somente quem está com ativo, mas a gente não vai excluir de fato aquela linha de registro, a gente só vai estar alterando esse valor aqui, ó, e mantendo a nossa integridade. Então esse daqui já é uma dica bacana que eu deixo para vocês também. Tudo bem, galera? Dentro das tabelas de vocês, criem esse tipo de dado assim, ó, chamado de situação, chamado de status, alguma coisa do gênero. Deixa eu só confirmar aqui. Status desse jeito aqui é uma palavra reservada, mas às vezes vocês podem pôr assim, ó, status, tá? É o nome que vocês quiserem colocar aí, tudo bem? Só para que vocês possam manter esse controle aqui. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer aqui. Por parte da DML, acho que é isso, né? Insert, Update, Delete, tá tranquilo. Vou colocar aqui então um checkzinho aqui em Delete. A gente mata aqui a nossa revisão de DML, tá? Eu vou só fechar aqui a nossa DML também, porque ela já foi. E a gente fica aqui somente com esse último item aqui, que é a parte de revisão da DTL, tá? E aí na DTL são esses dois comandos aqui, ó, rollback e commit. Vamos ver como é que eles funcionam aí. Primeira coisa que a gente precisa fazer, turma, é desabilitar esse carinha aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ó, esse elemento aqui, ó, ele é o auto commit, tá? Então, se vocês pararem o cursor aqui, vocês vão ver ali, ó, auto commit, modo auto commit. Então a gente precisa desabilitar esse carinha aqui para não ficarmos com o auto commit, tá? Agora sim a gente está com um commit manual. E o que esse auto commit é? O auto commit, como eu comentei, é o checkpoint e o desfazer, né? Então o commit seria como se fosse um checkpoint, um save, e o rollback seria o ponto de desfazer. Por exemplo, eu vou dar um select aqui, ó, nessa tabela editora. Percebe aqui, ó, que a gente tem dois dados nessa tabela editora. Se eu vier aqui e solicitar para adicionar o terceiro dado, que é esse daqui que a gente tinha criado, ó, da livraria Saraiva, a gente inseriu o terceiro dado na tabela editora, vamos só nos certificar, ó, ele está aqui, inseriu os três dados, só que quando a gente está trabalhando sem ser em auto commit, né, em commit manual, a gente precisa utilizar dos comandos rollback ou commit para de fato efetivar ou desfazer essa modificação que nós fizemos. E aí esses dois carinhas aqui, ó, eles só servem para a DML, tá? Só serve para o insert, para o update e para o delete, tudo bem? Então eu inseri aqui a minha terceira editora. Se eu executar aqui o meu comando rollback, ó, e selecionar de novo a minha tabela, percebam que, ó, a minha foi desfeito a última situação que eu realizei, tá? Não só a última situação, ele desfaz até o ponto de commit, até o último ponto de commit. Então, ó, eu vou inserir aqui, ó, algumas vezes a Saraiva. Vamos ver como é que tá, ó. Então tá, inseri aqui algumas vezes a Saraiva. Vou fazer o seguinte, vou alterar aqui o e-mail para uma delas, ó. Vou só dar aqui um Ctrl C e um Ctrl V de algum update. Colocar aqui saque@saraiva, beleza? Eu tinha criado como contato@saraiva. Vou alterar aqui para saque@saraiva. Para quem tiver o código de editor igual a 5. Só para a gente visualizar. Ó. Vamos ver lá se deu certinho. Então, aqui quem tem como 5, ele virou aqui realmente, ó, para saque@saraiva, tá? Do jeitinho que a gente solicitou. Então, fiz aqui um monte de inserção, fiz aqui, né,
algumas vezes também a, o update, beleza? Só que se eu venho aqui e dou um rollback, ó, vamos lá verificar de novo o que está aparecendo. Ele aparece até aquele ponto que a gente tinha, até aquele checkpoint, tá? Então ele não desfaz só a última ação, ele desfaz toda a cadeia de ação até o último checkpoint, no caso até o último commit que nós tivermos aí. Vou inserir aqui de novo algumas vezes a Saraiva e vou fazer aqui uma atualização para o ID de número 5, tá? Vamos verificar aqui, ó, select asterisco from. No caso aqui a gente não tem o ID de número 5, né? Então vou atualizar aqui para o ID de número 11, só para a gente ver. Tá, agora ele trocou aqui, ó, o ID de número 11, colocou como saque@avemaria, tá? E aí nesse caso aqui, galera, eu deletei na verdade o ID de número 11. Espera aí, deixa eu só visualizar aqui. Eu deletei o ID de número 11, eu coloquei aqui, ó, na linha de comando errado, eu deletei o número 11. Eu queria, na verdade, atualizar, ó. Então vou colocar aqui nesse comando aqui certo agora, pedir para ele atualizar o 12, né? Já que eu deletei o 11, pedir para ele atualizar o 12. Beleza, ele atualizou o 12 aqui, ó, para saque@saraiva. Coloquei aqui o valor na linha de comando errado. Mas tudo bem. Feito esse procedimento, ó, o que acontece? A gente tem aqui agora a editora 1, a editora 2 e a editora 12, tá? Se eu der agora o meu commit, dei aqui o meu commit, beleza? Dei o meu commit, criei meu checkpoint. Eu posso dar aqui, ó, quantos rollbacks eu quiser, não importa quantos rollbacks eu estou dando aqui, ó. Percebam que olha o tanto de rollback que eu dei aqui embaixo aqui, ó. Tem um monte de rollback aqui, mas se eu peço para selecionar de novo a minha tabela editora, ele não desfaz aquela modificação, tá? Então, se eu inserir aqui dados novamente, ó, inserir alguns dados novamente, vamos visualizar esses dados, ó, inserir dados novamente. Se eu der um rollback nesse ponto aqui agora, dei um rollback e se eu verificar de novo, ele volta até aquele último ponto de commit que eu tinha, tá? Que era com a minha editora no código 12. Então, é desse jeito que funciona o commit e o rollback. Tudo bem, galera? Deixa eu vir aqui na nossa lista. Eu acho que com isso daí a gente finaliza essa parte de revisão, né, de DDL, DML, DQL, pelo menos a parte principal, né, a parte fundamental para que vocês possam criar o banco de dados, saber como inserir, atualizar e excluir os dados aí de uma maneira correta, tá? A parte da DTL fica realmente a critério de cada um de vocês. Eu prefiro trabalhar com auto commit, tudo bem? Mas se vocês preferirem trabalhar desse jeito, dando rollback e dando commit, fica aí já essa dica que vocês já sabem como usar, né? Eu vou permanecer trabalhando assim com auto commit, turma. Então é isso daí, eu espero que vocês tenham conseguido pegar essa aula para compreender, né, relembrar os conceitos aí de como fazer a aplicação de chave primária, chave estrangeira, aplicar aqui os nossos itens, né, de constraints, tanto para chaves estrangeiras, como a gente fez aqui, ó, como também as constraints do tipo not null, auto-incremente, o default que a gente utilizou aqui, ó, tudo bem? E aí a gente poderia utilizar vários daqueles outros, eu poderia dizer que eu quero do tipo unsigned, do tipo zero fill, beleza? Do tipo generated e assim por diante, para que vocês possam aplicar as regras de acordo com a regra de negócio, as regras do banco, né, de acordo com as regras de negócio do próprio da própria empresa que vocês estiverem desenvolvendo o banco de dados aí. Então é isso daí, galera. Se de repente algo não ficou claro, pausa o vídeo, vai fazendo de novo, vai fazendo exemplo, vai assistindo, fazendo anotação, beleza? Que eu acho que isso daí é importante para que vocês possam criar esse banco de dados que eu comentei com vocês, né, referente à biblioteca agora. A gente já criou aqui mais da metade dele, né? Criamos 5 das 9 tabelas. Então,
A gente já criou mais da metade dele aí. Falta vocês criarem o restante, tudo bem? Essa parte aqui, ó, das alterações e das inserções, tá aqui só como exemplo, mas no código de vocês, vocês não vão criar nenhuma dessas alterações, tá? Que é só como exemplo, e nem essas inserções. Vocês vão só criar o banco de dados, tudo bem? Então é isso daí, pessoal. Boa noite, bom final de semana para todo mundo.